Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma live relacionada ao nosso retrospecto tributário, né? O nosso apanhado das principais notícias aí que repercutiram na semana passada. E hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, vamos dar aqui um pouquinho de voz para a nossa MP, Medida Provisória 1040, foi publicada no finalzinho de março, ali no comecinho da semana passada, e vem estabelecer aí a ideia é que se melhore muito o ambiente de negócios do país. Então a gente vai focar no nosso retrospecto de hoje nessa notícia, porque isso impacta aí diversos pontos, né, do nosso ambiente de negócios do Brasil. E aí, como normalmente na segunda-feira acontece, depois eu vou dar um apanhado geral de tudo que saiu lá no nosso blog da Amaral e Asbeck Advogados, nosso retrospecto tributário, que nós publicamos no site da Amaral e Asbeck Advogados toda segunda-feira às 13 horas. Aí vocês podem acompanhar por lá, tá? E aí eu finalizo aqui a live aberta e entro só com os meus alunos queridos para falarmos propriamente sobre tudo que tivemos de mudanças aí. Mas como o blog ele é aberto, ele fica disponível para todo mundo. Então, quem quiser saber sobre as principais notícias que repercutiram envolvendo aí o mundo tributário na semana passada, envolvendo do dia 26 até o dia 2 de abril, basta entrar no nosso blog da ayadvogados.com.br. Ok, pessoal? Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho da nossa MP, tá? A MP que veio a ideia do presidente Jair Bolsonaro ao assinar a MP, visando aí melhorar o ambiente de negócios do país, justamente fazer com que o Brasil aumente aí sua posição no ranking, né, dos países com melhor ambiente de negócios. E hoje o Brasil ocupa a 124ª posição, e a ideia do presidente Jair Bolsonaro é que até o fim de 2022 ele passe a ocupar aí até a 50ª posição, né? Então que fique entre os 50 países com melhor ambiente de negócios, para poder aí ficar no ambiente internacional, ganhar um pouquinho mais de competitividade, ok? Então a MP foi publicada no dia 30, na terça-feira da semana passada, né? Ela foi assinada no dia 29, publicada no dia 30, e ela vem modificar diversos aspectos aí desse nosso ambiente de negócios. No que se refere à parte tributária, acho que a principal inovação da MP foi justamente unificar os cadastros, né? As inscrições em nível federal, estadual e municipal. Então, uma vez que a empresa passe a ter o CNPJ, todas as informações que foram disponibilizadas pela empresa para a Receita Federal vão ser automaticamente compartilhadas com estados e municípios, dispensando dessa forma que os municípios aí, que as empresas precisem ir para o estado fazer inscrição estadual e para o seu município fazer inscrição estadual. Então, acho que assim, do ponto de vista tributário, eu acho que, pelo que a gente analisou aqui, a MP o que a MP traz de inovação é justamente relacionada às unificações das inscrições tributárias, ok? Mas eu vou dar uma pontuada aqui em aspecto geral, tá? Todas as novidades da MP, e depois vocês também podem conferir, quem tiver interesse, conferir o último episódio do nosso podcast, tá? Que é chamado Dincast, o podcast da Amaral e Asbeck Advogados, e no Dincast a doutora Priscila Dias, uma de nossas associadas, fez esse apanhado geral explicando aí essas principais alterações da medida provisória 1040, tá? Então, o objetivo é dar facilidade na abertura das empresas e na gestão dos negócios de uma forma geral, ok? Então, o primeiro ponto aí que ela traz é justamente relacionado à agilidade, né, na abertura das empresas. Então, com toda a modificação da Rede Sim, que hoje administra a abertura das empresas, né? Então, o primeiro ponto realmente seria a proibição de cobrança, né, no processo de registro da empresa de dados ou informações que já constem no banco de dados do governo federal. Então, não precisa mais
o cidadão que vai lá, vai pedir abertura de empresa, compartilhar dados que já estão compartilhados em outras fontes de dados, outras bases de dados do governo federal, tá? Em relação às atividades de risco médio, atividades que sejam consideradas como de risco médio, elas vão ter concessão automática de alvará de funcionamento, tá? Ou seja, não vai mais precisar passar por uma análise de uma pessoa, uma análise humana, tá? Isso se ela estiver dentro dessa classificação lá do sistema da rede SIM, como uma atividade empresarial de risco médio, tá? Então passa a ter alvará automático, alvará de funcionamento emitido automaticamente, tá? A única coisa que o empresário, ele tem que assinar um termo de responsabilidade ali, onde está especificado todas as regras que levam, né, no caso ali, a ser enquadrada a empresa como risco médio, ok? Em relação a nomes empresariais, tá, pessoal? Nomes empresariais. Então, hoje, se você registrou uma empresa, você passa a ter exclusividade por aquele nome empresarial que foi registrado, tá? Então, passa a ter exclusividade. Uma vez que é o registro, passa a ter exclusividade. Se outra empresa quiser registrar no mesmo segmento um nome semelhante, tá? Isso vai passar por um questionamento administrativo e quem tiver a exclusividade do nome vai poder ali, vai poder defender, né? Pleitear seus direitos em relação àquele nome, isso com o objetivo de evitar com que empresas semelhantes, no mesmo atuação no mesmo segmento, tenham nomes muito parecidos, ok? E também em relação ainda ao nome empresarial, a MP traz a possibilidade desse nome empresarial passar a ser composto pelo CNPJ da empresa, tá? Então, você pode colocar no nome empresarial o CNPJ, ok? Que mais ainda em relação a aberturas de empresa, tá? Foi pela MP, ela dispensa o reconhecimento de firma em todos os documentos que vão ser anexados ao pedido de abertura da empresa, então já pensando nessa facilitação aí e pegando já gancho com que o governo federal vem trabalhando aí no sentido de dar agilidade realmente aos processos. Então, agora também não precisa mais de reconhecimento de firma nos documentos assinados para abertura de empresas, tá? Em relação à inatividade empresarial. Então, antes, as empresas a partir de 10 anos sem movimentação, inativas, elas passavam a ser arquivadas, né? Então, o CNPJ ganhava esse status de inatividade, uma vez que a empresa não tinha nenhum registro no prazo de 10 anos. Com a MP, tá? Com a MP, passados esses 10 anos, a empresa continua sendo ativa e para que seja dado baixa, precisa, assim, que o empresário vá lá e peça essa baixa de modo formal perante a junta comercial, tá bom? Então, mais uma mudança aí. A MP também, ela muda bastante em relação, traz diversas alterações na lei das SAs, lei das sociedades por ações, ou lei das sociedades anônimas, protegendo o quê? Buscando o quê? Buscando proteger investidores minoritários, tá? Então, aqui o objetivo é reforçar a governança corporativa, principalmente voltado, claro, às sociedades por ações. Mas lembrando que se as empresas, né, que não sejam SA, coloquem lá nos seus contratos sociais que a SA vai ser a lei que vai reger aquela empresa de forma subsidiária, então todos os dispositivos de lei da lei das SAs passam a viger também para empresas que tenham outra forma de constituição, tá? Outras formas de constituição societária, como a mais corriqueira aqui que a gente conhece, são as sociedades limitadas, tá? Então, se num contrato social de uma sociedade limitada, por exemplo, tem aplicação subsidiária da lei das SAs, então toda a lei das SAs passa a ter aplicação subsidiária, inclusive também em relação à proteção de sócios minoritários, tá? Mas o sentido aqui dessa alteração seria proteger quem investe, né? Quem é aquele investidor minoritário nas empresas. E o que mudou aqui? Então, mudou
o prazo para a convocação das Assembleias Gerais de Acionistas. Então, atualmente, o prazo mínimo seria de 15 dias para a convocação. Então, você precisa fazer a convocação ali no mínimo para 15 dias depois. Isso é como era antes da MP. Com a MP, convocação de assembleia para 30 dias, tá? Então, convoca e daí todos os acionistas têm aí 30 dias para se planejar, pelo menos, tá? Pelo menos 30 dias para se planejar, para estar presentes nas assembleias gerais, tá? De acionistas. Outra mudança que a MP traz é em relação à composição dos conselhos de administração, tá? Então, ela traz aqui como uma boa prática, né, que o presidente, o CEO da empresa, ele não acumule função como presidente do conselho de administração. Então, hoje não tem essa vedação, tá? Atualmente não existe. Então, o CEO de uma empresa pode ser presidente do conselho de administração. Com a MP, isso passa a ser vedado, tá? Não pode acumular as duas funções para justamente permitir essa maior imparcialidade na atuação do conselho de administração e dar mais transparência das decisões, tá? Então, exceto aí para alguns casos de empresas menores, de SAs menores, que daí vai ter uma flexibilização nessa regra, tá? Mas para as empresas maiores, isso passa a ser uma vedação. Que mais que traz a MP? Gente, alienação de ativos da companhia aberta, tá? Então, essa seria uma alteração que vai impactar as SAs de capital aberto, né, que tem ações cotadas na Bolsa de Valores. Então, passa a ser matéria de exclusividade, alienação de ativos passa a ser uma matéria para ser votada exclusivamente em Assembleia Geral, não podendo mais ser decidido só pelo Conselho, tá? Precisa ser votado por todos. Por todos os acionistas. Então, alienação de ativos da companhia, desde que ela tenha ações, seja uma companhia aberta, tenha ações cotadas em bolsa de valores, tá? Celebração de transações que venham a ser definidas pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, também passa a ser objeto de decisão em Assembleia Geral, tá? Da companhia. Então, antes não era, passa a ser obrigatório ser votada na Assembleia Geral. Outra situação aqui de ajuste no que se relaciona com a mudança na lei das SAs. Referendar confissão de falência ou pedido de recuperação judicial realizado em caráter de urgência. Então, também, tá, em relação à recuperação judicial ou pedido de falência, o referendo precisa ser votado, tá? Precisa ser decidido em Assembleia Geral. E o objetivo é poder dar uma participação mais ativa para também os acionistas minoritários. Mais um ajuste aqui, vedação do acúmulo de funções, daqui eu acabei já falando, tá? A exceção da vedação ao acúmulo de funções é só quando a CVM autorizar essa exceção, tá? E essa regra, uma coisa que eu não comentei, é que ela passa a vigorar em 360 dias a contar da publicação da MP. Então, não é uma regra imediata, até para dar esse prazo de 1 ano para os conselhos de administração poderem ajustar aí os seus mandatos, tá? Dos seus dirigentes. E, por fim, a última principal mudança que vem com a MP é a obrigatoriedade de conselheiros de administração independentes nas sociedades por ações abertas, tá? Nas chamadas companhias abertas, que têm inovações cotadas em bolsa. Então, nas empresas, nas SAs com ações cotadas na Bolsa de Valores, passa a ser obrigatório a presença de conselheiros lá no Conselho de Administração, mas conselheiros independentes, tá? Que não tenham nenhuma vinculação com a própria SA. Ok? Então, pessoal, aqui são as principais alterações que a MP vem trazendo nesse ambiente de negócios do Brasil. A expectativa é que com essas alterações, conforme elas vão sendo implementadas na prática e a gente vai conseguindo verificar os resultados práticos, né, da MP, é que o Brasil melhore aí, pelo menos,
suba aí no ranking, né, dos países com melhor ambiente de negócios, de 18 a 24 posições, né, com a expectativa aí de subir até ficar entre os 50 países com melhor ambiente de negócios. Acho que a gente tem bastante aí o que evoluir. A MP traz, sim, algumas situações bem interessantes, tá? Alguns ajustes nesse nosso ambiente, principalmente aqui na questão da abertura de empresas, tá? E também exigindo uma formalização, uma formalidade no fechamento, na baixa das empresas. Então, elas precisam ser baixadas, senão elas vão continuar ativas perante a Receita Federal, tá? Isso também traz aí algumas repercussões até do ponto de vista tributário, na questão da responsabilidade pelas dívidas. Enfim, então passa a ser obrigatório um ato, tá? Um ato concreto aí de baixa, né? E daí, claro que toda baixa, o que a empresa precisa fazer? Precisa regularizar seus débitos, precisa estar com tudo ajustado para poder dar baixa, senão ela vai ficar ativa na Receita Federal, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa MP, pode mandar aqui pra gente no nosso direct, pode entrar em contato também com a Amaral e Asbeck Advogados, a gente vai ter o maior prazer em auxiliá-los, em esclarecer as dúvidas, tá? Claro que é uma matéria bem recente, bem nova, muitas coisas a gente também vai ter que ir avaliando no decorrer dos dias, na implementação, mas a gente está à disposição aí para esclarecer as dúvidas, ok? Eu vou finalizando essa live por aqui, era mais para dar essa visão geral da MP. Convido todos também para assinarem o nosso podcast, o nosso Gymcast, toda semana aí um novo áudio, um novo podcast para melhorar o ambiente de negócios das empresas, melhorar aí a própria lucratividade das empresas para que elas ganhem destaque no seu nicho de atuação, ok? Agora, finalizando aqui, vou lá com os meus membros aqui da minha comunidade Tributaristas do Futuro, para a gente fazer um apanhado geral de todas as notícias relacionadas ao nosso mundo tributário, todas as mudanças que ocorreram na semana passada. Desejo uma excelente semana para todos, tá? Que seja uma semana muito produtiva para todos. Muito sucesso e até o próximo retrospecto tributário. Tchau, tchau!